Este programa é patrocinado por Alberto Oculista. Faz parte de ti. Repsol. A RTP Madeira lamenta os constrangimentos tidos na produção deste programa que impediram a captação de imagens on-board e uma maior mobilidade das suas equipas de reportagem, limitações às quais somos alheios. Muito boa noite, é caso para dizer, chegou, viu e venceu. Alexandre Camacho, campeão regional em título, regressou à competição e às vitórias e de novo, em parceria com um símbolo que lhe tem dado muitas alegrias e títulos, o Leão da Peugeot. Foi com o 208 T16 R5 que triunfou no Rally do Faial. Carro que já foi alvo de evoluções para o Rally Vinho Madeira. No segundo lugar, Pedro Meireles, que também esteve no Faial a preparar a prova rainha. Num rally onde, no terceiro lugar, ficou Filipe Freitas, que fez a colheita máxima de pontos para o campeonato regional. Rally que também fica marcado por acidentes, alguns aparatosos, como foi o caso de Rui Pinto. Boa noite a todos. Sinal mais e menos. Começo por si, Alexandre. Sinal mais e menos desta prova. Portanto, sinal mais, penso que é a melhor lista de inscritos que tivemos até agora. Obviamente também com o meu regresso. E sinal menos, realmente, os acidentes que houveram, nomeadamente o do Rui Pinto, que desde já desejo as melhoras, as rápidas melhoras dele e do Jorge. Portanto, foi isso. Duarte. Boa noite. Realmente o sinal mais para esta prova foi o facto de ser uma prova que no princípio estaria para ser cancelada, depois com esforço por parte de todas as pessoas envolvidas acabou por ir para a estrada e realmente com 3 viaturas R5 veio animar ainda mais aquilo que já é os nossos rallies. De qualquer forma, também de salientar o muito público que esteve na estrada e já fazer sentir um pouco e ter aquele gostinho do Rally Vinho Madeira, que é a prova que vem logo a seguir e realmente já trouxe um pouco desse ânimo também no fim de semana passado. O menos terá de ser obrigatoriamente os acidentes que aconteceram, são consequências dos rallies, mas que infelizmente podem vir a ter uma consequência ainda maior, que é a não participação de algumas equipas no Rally Vinho Madeira, para além das consequências físicas, que foi o caso do Rui. Já vamos mostrar isso mais a limpo. Vamos então começar pelas imagens, com as imagens de sexta-feira no cartódromo. Algum entusiasmo por parte das equipas e também muito entusiasmo do público, nomeadamente por ter 3 carros R5. Duarte. Sim, exatamente. Esta prova é uma prova que antecede aquilo que é um sábado de todas as provas que são organizadas pelo clube, pelo 100 à hora, neste caso o Rally do Faial, e acaba por trazer muito público ao cartódromo. Isto é uma prova que é uma prova noturna. Continua-se a falar aqui também algumas vezes do facto de o parque onde as viaturas estão, que é o parque fechado, ser muito perto daquilo que é a entrada para a classificativa e o facto das viaturas terem alguma dificuldade também em aquecer a mecânica e os pneus, mas isso pronto, já são situações que já falamos também anteriormente, não só nesta, mas em outras. Algumas organizações vão corrigindo essas situações, mas realmente notou-se que estas 3 viaturas, os 3 R5, e estamos a falar aqui de pessoas que já estão a preparar até o próprio Rally Vinho Madeira, no caso do regresso do Alexandre Camacho, pelo time Vespa, é uma viatura que, e como já disseste no início, sofreu já algumas alterações, tendo em conta a próxima prova, que é o máximo que nós temos em termos de rallies aqui na Madeira, com o objetivo realmente de fazer aquilo que fez o ano passado, mas não querendo que este ano possa fugir aquilo que é um objetivo, certamente, que será um primeiro lugar. O Alexandre, melhor do que eu, poderá confirmar isso, mas não faz qualquer tipo de lógica pensar ao contrário, até porque o esforço que é feito pela equipa em trazer uma viatura para uma prova antes do Vinho Madeira e querer prepará-la para que esteja a 100%, não só a viatura, mas também a equipa, será certamente com essa intenção. Para além disso, tivemos também aqui o Skoda do Pedro Meireles, que é sempre um piloto também que luta não só em termos nacionais, mas também no próprio Rally Vinho Madeira por lugares de destaque. É sempre uma das equipas que anima, bem como também o Ricardo Moura, que tem vindo a ter alguns azares consecutivos
mas traz a intenção este ano de conseguir finalizar a prova e certamente o asfalto não é aquilo que o Ricardo Moura tem como mais como sendo a sua referência maior em termos de rallies, de provas, será mais a terra, mas se nós formos olhar em termos de campeonato nacional já tem um palmarés muito bom, nos Açores também. Penso eu que estará aqui só a faltar a Madeira para realmente em termos nacionais ter um palmarés invejável. Pronto, isto só para dizer que realmente foi um rally muito bom, o melhor que nós já tivemos em termos de lista de inscritos, como foi dito pelo Alexandre, e pelas viaturas que nós tivemos, acrescentando a tudo isso estas viaturas que nós estamos a ver aqui, que estão a passar, que fazem parte já do nosso calendário, com algumas entradas que depois eu gostaria de salientar a quando das suas passagens, alguns pilotos que fizeram apostas e que estão aqui nesta lista de inscritos, claro. E vamos esperar que, acima de tudo, também possam continuar no campeonato regional. Dentro das limitações, tentamos cobrir da melhor maneira limitações que tivemos, esta classificativa. Alexandre, má escolha de pneus, ditou aquele tempo, terceiro tempo? Sim, nós optámos pela mistura mais dura. Foi a primeira vez que fizemos isto. Normalmente usávamos sempre uma mistura mais macia, mas pronto, foi uma opção. Também a suspensão, também tínhamos alterado qualquer coisa para aqui, para o cartódromo, e logo após o arranque, após a primeira travagem, eu vi logo que íamos sofrer um bocadinho ali dentro, porque os pneus não iriam aquecer o que nós pretendíamos, e pronto, foi o que se viu. Sábado de manhã passamos pelo Parque das Ciências, vamos ouvir as equipas. Está tudo em aberto. Ontem foi uma má opção, mas faz parte dos rallies. Perdemos os 3 segundos logo na primeira volta, os pneus eram duros, estavam muito frios e não tínhamos tempo para aquecer, mas está tudo bem com o carro, estamos bem, o dia está fantástico. Espero que hoje o público volte em massa como foi ontem, para dar uma grande alegria. Estamos aqui para a luta e vamos tentar divertir e preparar o carro o melhor possível para o Vinho Madeira, e a ver se o Emandelinho faz o bar aberto como prometido da meia-noite às 2, desde que as Vespas ganham, portanto, tudo ok. Nós temos a perfeita noção que isto é uma classificativa espetáculo, conta para o rally, é um facto, e temos 3 segundos e 2.9 à frente, mas hoje é que vai ser o rally mais a sério e com certeza as maiores dificuldades surgirão hoje. Hoje é mais para trabalhar, para preparar o Rally Vinho da Madeira, são coisas diferentes. Ontem foi para brindar o público daquela maneira, hoje vamos tentar fazer um bom trabalho, afinar o carro para estarmos aqui no Vinho da Madeira melhor preparados. Vamos entrar forte, como entramos em todos os rallies, nunca esquecendo que a nossa luta é o Campeonato da Madeira, obviamente. Se conseguirmos andar ao nível dos melhores ou na frente do rally, portanto melhor, mas não podemos entrar em loucuras. Estão aqui pontos muito valiosos para o campeonato. As declarações de alguns dos navegadores. Esta é uma imagem que temos que falar. O Tony Alves, o operador de imagem, também tentou, na medida do possível, demover este habitante local a não fazer isto. Isto era no Lume Galego, um rio de água. Alertei os 2 carros da organização que felizmente conseguiram resolver o assunto. É mau isto acontecer a Lagos. Sim, estas situações são sempre complicadas, e isto depois mais à frente vamos ver que também acabou por originar 2 saídas de estrada, uma delas até com consequências maiores, mas certamente vamos chegar lá. Sim. E aquela imagem é momentos antes disto acontecer, aquela imagem é momentos antes do Alexandre aparecer. E são situações sempre complicadas. E pronto, há uma situação que eu gostaria de comentar relativamente a isso, mas quando passarmos a essa parte, certamente vou ter a oportunidade de fazer isso. Deixa-me só dar aqui também destaque a esta viatura que estamos a ver passar e esta equipa. Isto realmente é de salientar. Estamos a ver aqui um regresso do Alexandre Camacho, navegado pelo Pedro Calado, e deixa-me só dizer que são justos vencedores. Portanto, venceram todas as aspectos no sábado, chegam ao final com uma vantagem de 19.4 segundos deste piloto que estamos a ver neste momento, que é o Pedro Meireles, mas para salientar que isto realmente acontece porque nós, felizmente, temos algumas equipas, não muitas, mas algumas equipas aqui na Madeira que conseguem fazer isto. Mesmo estando paradas há algum tempo, agarram numa viatura competitiva, ou minimamente competitiva, e conseguem
fazer frente a equipas que têm também boas viaturas e já com um pouco mais de experiência. De qualquer forma, o Pedro Meireles, navegado pelo Mário Castro, também acabam por fazer aquilo que estaria ao seu alcance. Eles andaram sempre nos lugares da frente numa disputa, numa luta muito direta com o Filipe Freitas pela segunda posição, e o Pedro Meireles acaba por conseguir uma segunda posição neste rally, o que é bom, acima de tudo, porque o seu grande objetivo também é já preparar um pouco o Rally Vinho Madeira e tirar aqui algumas indicações que são necessárias em termos de setup, de afinação de viatura. O Filipe Freitas, que estamos a ver com o Daniel Figueiredo, acaba por fazer um terceiro lugar da geral. É o primeiro daqueles que pontuam para o Campeonato de Rallys da Madeira. Acaba por ter uma pontuação máxima, o que, em termos de objetivos pessoais, é o mais importante para ele. E pronto, podemos dizer que com a infelicidade que aconteceu ao Rui Pinto, e vamos ter a oportunidade de falar também isso mais à frente, neste momento, se já era um dos mais sérios candidatos à vitória em termos de campeão final, regional, é neste momento aquele que será o alvo a bater, digamos assim. De qualquer forma, pronto, com todo o mérito, tem conseguido também demonstrar a sua rapidez com aquela viatura. Em quarto lugar, neste momento estamos a ver o Gil Freitas com o Vítor Calado. O Gil Freitas que acaba por também fazer aqui um segundo tempo na sexta-feira no cartódromo, dava indicações também de poder ter aqui alguma luta mais intensa pelos lugares da frente. De qualquer forma, e todas as equipas queixavam-se depois do sábado, o calor era excessivo, os pneus também aqueciam mais rapidamente, a pressão por vezes não era mais indicada, mas este quarto à geral, mas sendo o segundo em termos de pontuação para o Campeonato de Rallys da Madeira, é uma excelente pontuação para o Gil, até porque também ele não teve um início muito fácil. Neste momento acaba por ter aqui alguma regularidade e acho que acima de tudo é importante numa prova que antecede ao Rally Vinho Madeira. O Ricardo Moura, que estamos a ver neste momento com o António Costa, é uma daquelas viaturas que veio animar e de que forma esta prova. Consegue aqui fazer um quinto à geral. É acima de tudo um piloto que, não tendo o asfalto como sendo o piso mais fácil em termos de condução, ele gosta mais de terra, mas como salientei inicialmente, ele acima de tudo quer chegar ao fim, e quer chegar ao fim para pôr termo a uma série de azares que tem tido, não só no Rally Vinho Madeira, porque nos últimos anos têm sido sempre alguns despistes e o último ano foi com algumas consequências graves e deverá querer colmatar essa situação. Em sexta geral, estamos a ver o Filipe Pires e o Vasco Mendonça. Acaba por ser aqui o primeiro da RC2N. Estávamos a ver uma luta intensa com o Vasco Silva, mas depois acabou por não acontecer. Ele na quarta PEC fica pela sexta posição da geral e dificilmente chegava ao quinto, neste caso ao Ricardo Moura. Portanto, acaba por consolidar aqui esta posição. Ele numa parte final depois acaba por ter um andamento rápido, mas acaba por não querer arriscar, porque atrás de si estamos a ver neste momento o Vasco Silva e o Ricardo Ventura. Muito dificilmente iam conseguir roubar a posição a Filipe Pires. Isto porque o Vasco acaba por ter, não direi um azar, porque são circunstâncias dos rallies, mas tem um bom começo, mas logo na terceira classificativa, ilha, bate com a traseira da viatura, perde parte do escape e acaba por perder imenso tempo para o Pires, e mesmo conseguindo recuperar algum tempo, não consegue lá chegar e termina a 11.7 do Pires. Por isso é uma posição que fica consolidada. Em oitavo da geral estamos a ver o Bruno Fernandes e o Mauro Sousa. É o primeiro da RC4, o primeiro do troféu engenheiro Rafael Costa. Nós já estamos habituados, é constante, é uma luta intensa com o André Silva. Nesta prova, neste rally, acaba por ser o mais rápido e a determinada altura pensamos que seria mais fácil do que foi, porque ele chega a ter 25.4, portanto 25 segundos e 4 décimas de vantagem para o André Silva, mas depois a parte final, e estamos a ver neste momento essa equipa, o André Silva e a Adriana Neves, quase que despertaram um pouco e acordaram no final do rally, conseguiram recuperar algum desse tempo que tinham perdido inicialmente. O próprio André Silva dizia
que não era dos seus melhores dias, estava a fazer o rally, mas sentia que não estava com aquele andamento que por vezes consegue tirar desta viatura e acaba por ficar numa segunda posição da RC4, segundo terceiro engenheiro Rafael Costa, mas há aqui uma luta muito intensa na RC4 e acaba por ser uma luta engraçada, porque se formos a ver em termos de pontuação de grupo, temos o Francisco Camacho com 109.5, o Bruno Fernandes com 105.5 e o André Silva com 103.5. É uma das lutas mais intensas, é uma das lutas mais intensas que temos e mais animadas. Neste momento estamos a ver o Paulo Nunes, Diamantino Pereira, 10º da geral, primeiro dos VSH, 2 rodas motrizes mais 1400 cm3, e eu, em tom de brincadeira, posso dizer que os rallies do Paulo Nunes é mais uma ficha, mais uma volta. Realmente cada classificativa é como se fosse sempre a primeira, é um andamento sempre muito engraçado, muito vivo. E eu tenho pena que realmente ele tenha as lutas com o RC4, mas seja uma luta em glória, porque tem um carro menos evoluído. Essa categoria VSH 2 rodas motrizes. Exatamente. Por isso eu gostaria muito de ver este piloto realmente numa viatura da RC4 a lutar com aqueles que andam ali a meio. Seria mais um animado e seria muito interessante. Ricardo Gonçalves? 11º o Ricardo Gonçalves, o Arthur França, fazem o terceiro da RC4, terceiro também do engenheiro Rafael Costa. E apanharam um valente susto na água. Foi uma eles disponibilizaram imagens e eu já estive a ver. Sim. Foi uma das equipas que conseguiram escapar àquele lençol de água que estava na classificativa, que originou depois um acidente para outros dois que lá passaram. Infelizmente para os outros não correu tão bem como para o Ricardo Gonçalves, mas o Ricardo Gonçalves, que também acaba por ter aqui uma excelente pontuação, faz um terceiro e é bom para os pontos em termos de campeonato. O Francisco Camacho, Jorge Gonçalves, não foi também para esta equipa uma das melhores provas. Queixaram-se muito da frente da viatura, escorregava muito. O Francisco, a determinada altura, dizia que quase que preferia andar de barco do que andar com aquele carro. Realmente andava jogado de um lado para o outro e não estava a conseguir fazer realmente com que o andamento fosse suficientemente rápido para andar com os da frente. O António Belo, Nuno Ferreira, com esta viatura que muito dificilmente consegue fazer mais do que isto. É o primeiro dos VSH4 dos rodas motrizes, porque esta viatura compete em termos de grupo diretamente com o Rui Pinto. Portanto, nós sabemos que o Rui, em circunstâncias normais, será sempre o vencedor. Neste caso, e devido ao infortúnio, o António Belo acabou por ficar com essa posição, mas é de louvar a sua persistência. Nos Iares, o Alexandre Mata. Sim, a luta dos Iares, e mais uma vez, e falamos sempre nisso, os Iares acabam por ser daqueles troféus que animam sempre o nosso campeonato. Desta vez em 14º geral, primeiro do Toyota Yaris, primeiro na Power Stage também. Sim, acaba por ganhar também a Power Stage, que dá sempre pontos extra para o troféu, é sempre importante. E o Alexandre Mato com o Bruno Rodrigues fazem aqui um primeiro lugar no troféu, rodou sempre também nos mais rápidos, termina com uma vantagem de 16 segundos e 6 décimas do segundo classificado de Yaris, que foi o Narciso Andrade e a Rubina Mendonça. É um bom resultado, não é? Excelente resultado, porque isto, quando nós olhamos com atenção para as classificativas dos Iaris, nós conseguimos perceber que poderá existir aqui algum domínio por parte de uma ou outra equipa, mas depois há sempre aqui equipas a alternar e a ganhar 2 segundos, a perder 3 segundos, a ganhar 3 décimas. Há lutas aqui à décima e chegar ao fim realmente com um segundo lugar no Iaris é importante para esta equipa. O Narciso Andrade e a Rubina Mendonça certamente aqui também conseguem pontos que são importantes para o final deste troféu e pronto, lá está. Cada classificativa é uma luta e cada rally ganho acaba por ser também muito importante. O Paulo Andrade e o Paulo Ferreira também acabam por terminar aqui num terceiro lugar. Eles ainda tiveram alguma situação que acabou por condicionar, depois mudaram, salvo erro, uma roda do carro e acabaram por voltar ao andamento e conseguir esta terceira posição. O João Marrafa Diogo Nóbrega, que nós vimos com o Lotus Elan, é uma viatura que corre nos clássicos, neste rally, acabou por ficar aqui a meio destes Iaris, mas é sempre uma viatura também bonita de ver. Tem um andamento agradável e é sempre importante ter também viaturas destas
naquilo que é as listas de inscritos que permitem, em termos de regulamentação, para os nossos rallies. O Marco Nóbrega teve problemas de caixa. Sim, e o Valdemir Garcês foi também um regresso ao troféu Iares. O Marco Nóbrega, que também nós conhecemos já do passado, foram equipas até que andavam sempre na luta pelos primeiros lugares e acabam por terminar esta prova. O João Sousa, Ruben Freitas, o João Sousa, e aqui é uma entrada também nos rallies que eu gostaria de salientar, é o seu pai, o Luís Sousa, que nós bem conhecemos, dos rallies com o Renault 5GT Turbo, e navegado pelo Ruben Freitas, que agora também acaba por navegar o filho, o João. Portanto, é uma entrada nos rallies que infelizmente foi azarada logo na primeira classificativa, perdeu-me imenso tempo, ainda penalizou para reparar, mas depois terminou o rally. Agora é continuar e esperar que seja uma das equipas que anime este troféu. Outras estreias, José Gouveia? Exatamente, o João Gouveia, Sandro Fernandes com o Toyota Starlet, veículo sem homologação, 2 rodas motorizes menos 1400 cm3, que também termina esta prova, e o Diogo Camacho, o Silvio Malho, que na terceira classificativa faz o último tempo, perde imenso tempo em relação aos adversários no troféu e depois dificilmente consegue recuperar e acaba por terminar nesta 21ª posição e último do troféu Iares, mas com o rally terminado é sempre importante. Neste rally foram 5 equipas a desistir, 3 por acidente, 2 por avarias mecânicas. O mais aparatoso foi o acidente, aqui é a boa disposição de quem vê rallies. Foi o de Rui Pinto, que já está connosco aqui no estúdio, teve que chegar um bocadinho mais tarde porque estava a tratar do físico. Boa noite, Rui, como é que tudo aconteceu? Boa noite. Aconteceu numa curva em que, efetivamente, nós nunca esperávamos que isso acontecer. Foi tão de surpreso que agarrou toda a equipa sem argumentos para se defender da situação que veio a acontecer. Era uma direta rápida, a nota é fantástica, está bem reconhecido. Fizemos a primeira passagem, tudo indicava que na segunda passagem íamos ser mais rápidos, e assim fui durante o percurso todo até ali. Faço a curva de quinta. Isto são informações que, a posterior, me foram fornecidas pela equipa de mecânicas, da VF Corse. Portanto, o carro vinha em quinta a 80 km/h no acidente. Portanto, abordei a curva talvez a uns 95, 100, e o carro sai-me completamente de frente para a fotografia que tenho em memória, daquela esquina de muro, sem qualquer tipo de possível correção. Por acaso tenho imagens on-board, poderíamos verificar a situação, como é que se passou mais pormenorizadamente. Mas aquilo tudo se passou em fracções de décimos de segundo, em que nós não tivemos qualquer tipo de tempo para corrigir um problema que não era previsível. E daí aconteceu o acidente com uma brutalidade de velocidade em que nos deixou um pouco combalidos até ao presente momento. Já vamos poder falar, estamos aqui a ver outros 2 desistentes, já vou alongar a conversa consigo, Rui Pinto. O Ivo Sardinha e o Pedro Paixão, já no final da classificativa, tiveram aqui um tremendo azar, digo eu, devido à água que encontraram. Vamos ouvir o que disseram os pilotos na altura. Eles ficaram muito desagradados com as condições que encontraram e falaram de forma aberta e como estavam a sentir. Foi este o cenário quando lá chegamos, o que encontramos. Vamos ouvir. Vimos um riacho, um rio de água e nada a fazer. Eu sei que nos rallies há estas imponderáveis, quando está chuva, quando está sol, mas os carros passaram antes de nós, não havia água na estrada. E como é que se explica a água então? Não sei, isto é perguntar à organização. Eu acho esta organização do Faial desastrosa. E eu acho isto que se passou hoje é brincar com as pessoas, é brincar com os pilotos, é brincar com a nossa segurança. Acho inadmissível isto. Estava alguém da organização aqui ou não? Eu não vi ninguém. Aliás, a organização vem para aqui no sentido de até para esconder um pedacinho, tapar assim o sol com a peneira, mas acho que é demasiado evidente esta situação. Na sua opinião, há negligência da organização? Naturalmente que sim, isto é perfeitamente evidente. Chegamos aqui a esta zona, uma zona bastante rápida, a gente vem de quarta à frente a cortar para meter quinta, portanto uns 130 mais ou menos. O navegador diz cuidado, olha a água, e eu supostamente passo nesta curva em quarta, ainda reduzi para a segunda, antes de tocar na água. A partir do momento em que tocar na água, venho aqui para o barranco, capota aqui para baixo. Aquilo que eu queria dizer são 2 palavras para a organização.
A partir do momento em que não há condições para fazer troços, não se fazem os troços, só é a nossa segurança que está em risco. Ponto número 2, nós ligamos para o SOS, isto é grave, nós ligamos para o SOS e ninguém nos atendeu. Ninguém? Ninguém. Tentaram várias vezes? Ligamos a segunda vez, só nos atenderam a segunda vez passado 15 minutos. Nem ligaram de volta nem nada. Depois dizem que são condições normais do rally, eu acho que não são condições normais do rally. A partir do momento em que se vai fazer um troço, as levadas têm que estar todas destapadas, porque se há água, a água tem que correr pelas levadas, não pode correr pelas levadas. Se vocês passaram tinham água? Não, porque começaram a regar aqui em cima e a partir do momento em que começaram a regar, as levadas estavam tapadas, a água passou para cima da estrada. O primeiro carro que passou, que foi o Ivo, bateu, isso foi o segundo carro que passei, bati e a partir daí acabou o troço. O Ivo disse que não tinha ninguém aqui da organização também? Ninguém. Tenho muita pena pelo Rui Pinto, aliás espero que ele esteja bem, mas desde o acidente do Rui Pinto acho que este troço devia ter sido cancelado apenas pelas condições da organização não ter um mínimo de controle, porque notou-se mesmo à chegada do troço que as coisas estavam completamente descontroladas, os carros a arrancar muito mais tarde, as pessoas completamente desorganizadas, o check control aqui, para sair o check control é aqui, para entregar a carta, e os comissários estão na sombra a 50 metros ali ao fundo, porque está sombra, não querem estar ao sol. Pá, acho que não faz sentido. Fez esta pergunta ao Ivo, faça-se, na sua opinião, há negligência da organização, é isso? 5 estrelas. 5 estrelas para a organização, é o que eu tenho a dizer. Infelizmente com alguns incidentes, como é de conhecimento público, da parte esportiva, digamos, correu bem. Já quero enviar as sinceras melhoras tanto ao Rui Pinto como ao Jorge Henriques e que, se possível, na próxima prova do nosso campeonato estejam já presentes. No acidente do Pedro Paixão e o Ivo Sardinha, quer um quer outro, diz que a organização foi negligente no acidente deles, porque sabia do possível correr de água ali das levadas e que podia ter evitado isso. A informação que nós temos da estrada, das viaturas de segurança e do adjunto de segurança, quando passou na altura, não havia água. Infelizmente, com o atraso da classificativa, em virtude dos 2 regulamentos que tivemos que fazer, provavelmente a população pensou que o troço já teria terminado e, infelizmente, começaram com o seu regadio. As viaturas antes passaram e não havia muitos lençóis de água, porque quando eles passaram e não houve. Infelizmente aconteceu. Da nossa parte, todos fizemos porque não acontecesse. Aliás, inclusive uma comissária de segurança que estava lá tentou evitar a situação, desviar o corpo. Infelizmente não chegou a tempo. Da nossa parte, apenas lamentar o sucedido, mas penso que negligentes nós não fomos. Ainda em relação ao telefonema SOS, em desespero de causa, o Filipe Pires, quando foi o primeiro piloto a chegar ao pé do Rui Pinto, diz que não conseguia contactar a organização via número SOS. O Filipe Pires ligou para mim às 15h12 a pedir que via a Antena 3 se informasse a organização do acidente do Rui Pinto para fazer parar a classificativa. Foi o que nós fizemos, tentamos parar a classificativa e pedimos que se fossem acionados os meios de socorro, já que quer o Rui Pinto e o Jorge Henriques apresentavam muitas queixas. Num telefonema com o Filipe Pires que durou 2 minutos e 26 segundos. Depois eu contactei o Marco Cabral com o segundo número e lá conseguimos passar a informação lá para fora. Rui Pinto, no seu capítulo, em termos de socorro, correu tudo bem? O que é que lhe vai na alma? O que é que lhe apraz dizer? Ora bem, é óbvio que há muita coisa que se passa e que se passou por trás do meu acidente que, derivado ao próprio acidente em si, não teve acesso e, por situações normais, não memorizei conversas que iam surgindo ao meu lado. Logo após o acidente, e este é o primeiro fator que temos, é tentar abandonarmos a viatura, a equipa. Com grande dificuldade, o Jorge não conseguia sair porque foi um acidente muito forte em que nos deixou com muitas dificuldades motoras. Entretanto, quando eu consigo sair, o Jorge já tem um popular a ajudá-lo a sair, em que de imediato se deitou no chão porque não podia, com imensas dores nas costas, e eu, com alguma dificuldade, apercebo-me que ele já está no chão, está fora do carro, e vejo o carro começar a pegar lume. Há um popular que não consegue tirar o extintor dentro do carro, eu ajudo e acabo por tirar, descavilhei o extintor e com muita dificuldade aproximei da zona de incêndio, fui descarregando sempre, não tinha possibilidade de me manusear, derivado às dores enormes e ao estonteamento que estava, e acabei por também cair no chão, mas tenho a percepção de que neste momento chega o Filipe, ele apercebe-se toda a gravidade e depois tenho a noção que ele por cima de mim diz: tem calma, tranquilo, não se passa nada, estamos aqui para ajudar e vamos
ver o que é que podemos fazer. Eu depois comecei a sentir conversas de pessoas que estavam ao meu lado, que o primeiro posto não tinha linha telefónica, foi isso, não, aquele posto não tem linha telefónica, não conseguimos aceder ao telefone, várias conversas, a ambulância nunca mais chega, já se passou X tempo, isto como é que é, depois chega-me o filho para o meu lado, a ambulância já está chegando, mas tudo isto não posso precisar, e nem as condições que eu estava posso, não sou a melhor pessoa para dizer os tempos. Óbvio que foi muito tempo. Depois, venho a saber que efetivamente o número para quem se ligava, que se chama SOS, estava desligado ou estavam as pessoas ausentes, e vem ser confirmado a posterior novamente com o piloto Pedro Paixão, que acabou dele mesmo confirmar isso. 15 minutos depois é que lhe acenderam a chamada. Óbvio que quando se pede socorro, 1 minuto já é muito, e portanto acho que a organização errou nesta forma de socorrer as equipas intervenientes nos acidentes. Já inicialmente falei com o Emanuel Pereira e questionei-lhe se saímos do parque fechado íamos logo para o Cartorno, para a Super Especial, e ele confirmou que sim, e só o Emanuel, eu até disse ao Emanuel, mas uma vez mais, ao longo de tantos anos que os pilotos andam a pedir algum trajeto de 1000 metros para aquecer alguns órgãos vitais, que não seja só o motor, e continuam, é proibido aquecer pneus, não se pode aquecer pneus, já no Rally de Santa Cruz andaram a aquecer pneus e houve um IARS que foi atuado, multado. Uma conversa tonta de um piloto que deveria ter mais carinho pelos pilotos e não desprezá-los de uma forma que é uma resposta completamente parva, não tem qualquer nexo a essa mesma resposta que ele me deu. Ignorei completamente e verifiquei que havia quase um desprezo para com os pilotos, a equipa também, outras equipas agora comprovam-se com outros diálogos que foram vendo de pedidos de justificação, onde renegam que os rally assim não têm culpas e tudo mais. Portanto, como eu sou crítico, muitas vezes as pessoas podem pensar que sou um crítico sem razão, mas sou um crítico com razão. Simplesmente o meu problema é que digo as verdades e as pessoas não gostam de as ouvir. Isto passou-se no Rally de São Vicente, fui penalizado com ou sem razão no Rally do Porto Santo, por represália de alguns elementos que não estão das minhas afirmações em relação ao São Vicente. E assim continuamos. Tudo o que venhamos dizer agora de mais positivo para em prol de melhorar as condições no futuro, as pessoas que sejam menos acomodadas para estas palavras, se calhar numa próxima oportunidade tenham oportunidade, irão fazer represália contra essa equipa. Mas não há dúvidas nenhumas, eu penso que a organização falhou completamente no socorro e, ponto, felizmente, da nossa parte, da nossa equipa, tudo correu bem, não houve, pela resposta tardia, não houve inconvenientes nesse caso, mas poderia haver, e depois íamos jogar as responsabilidades a quem? A ninguém, como sempre, não é? Os acidentes que aconteceram é da responsável da organização, os acidentes dos intervenientes pela água, porque deviam ter lá um bandeirinho, alguém de responsabilidade, porque já sabia em vésperas anteriores que aquela zona era propícia à água. Portanto, as organizações não devem só fazer os rallies e pôr na estrada, portanto sabem que existem zonas propícias a atravessar pessoas, ou um lar de idosos, ou cães, ou regadios, ou demais, devem ter pessoas com previamente já estipuladas para que lá se situem, para que evitem durante o rally haver um percalço. Isto não foi tomado em linha de conta. Sabíamos que íamos fazer rallies numa zona em que é propício e as pessoas terem as suas fazendas, os seus afazeres e os seus regadios, portanto era da tomada da organização colocar pessoas na estrada, nessas zonas que já eram previsíveis anteriormente, para que isto não viesse a acontecer como aconteceu. Tens 30 segundos, Lagos. Começou a correr contra o tempo. Vamos. Sim, deixa-me só dizer, em relação ao facto de aquecer a viatura, eu quando salientei esse aspecto, aquecer a viatura é fazer o trajeto normal cumprindo as regras de estrada, não é fazer prova antes que a prova aconteça. Outra situação, relativamente ao número SOS, eu tive na reunião da AMAC, muitas vezes esse número foi tirado dos panfletos para não ser alvo de brincadeira por parte dos populares, mas sendo dada à equipa tem que estar 100% disponível e ao primeiro toque, isso é lógico. Outra situação, relativamente à água que corre na estrada, nós já sabemos que isso acontece, como o Rui falou, já houve classificativas anteriores de outros rallies que notámos isso. As pessoas quando dizem que os rallies não são provas de circuito, que é tudo muito limpo e tudo muito certinho, eu concordo, mas também os rallies não têm que ser obrigatoriamente o poço da morte, o desprezo total pela vida, não é? Eu penso, Duarte, há muitas organizações que deviam estar a organizar tudo menos rallies porque não se preocupam
Há organizações que fazem copy-paste dos roadbooks anteriores. E o Jorge, como meu navegador, um copiloto que não está experiente, não faz as lições a olho, precisa de ser guiado por um roadbook. E tivemos grandes dificuldades ao longo deste ano, porque eram trajetos dos anos passados. Aliás, não havia roadbook alternativo. Este foi só publicado na sexta-feira, porque o Ricardo Gonçalves, na quinta-feira à noite, alertou a organização que não havia roadbook alternativo. Só foi publicado na sexta-feira, dia da prova, e esse roadbook alternativo foi pedido pela organização para ser utilizado no sábado. Muitas das equipas não tinham. Mas é gravíssimo o que se está a passar nos ralis. É gravíssimo dar continuidade a estas organizações desorganizadas e soberanas do seu poderio e continuamente fazem o que querem e entendem. E nós, pilotos, com investimentos avultados de milhares e milhares de euros, estarmos sujeitos a estes caras que têm alguma dificuldade de interpretar, que devem ver os pilotos para que possam melhorar o seu sistema de trabalho, melhorar as suas condições e não acontecer situações gravíssimas que poderão poderão acontecer futuramente se continuarem com a mesma tendência de serem soberanos nas suas formas de estar. E uma vez mais, eu não me consigo calar perante uma coisa destas, porque realmente as coisas custam dinheiro. Existia agora uma situação de segurança que eu punha em causa, por se o carro não estivesse devidamente equipado com toda a segurança, poderíamos pôr as nossas condições físicas e era óbvio que iriam sofrer danos muito maiores. O nosso clearingance, o sistema de segurança dos cintos devidamente apropriados e homologados, a baqué, é que não fazem ideia do impacto do que foi a força G que sofremos todos nós dentro do corpo. E tem a verta L1 obstruída derivada ao afundamento que o corpo surgiu dentro do carro. Portanto, todos estes envolvimentos, que muitos de nós às vezes desprezamos, que até deveriam ser mais das próprias equipas rigorosas, mas que não sejam as equipas, sejam as organizações, sejam os comissários, porque isto é um exemplo para que de futuro outras equipas não tenham situações graves de saúde. E o Rui Pinto e o Jorge e o Peugeot é recuperável para o Vinho Madeira ou nem por isso? Não, de maneira alguma. Provavelmente era eu. Que seja recuperável para o Vinho Madeira. Agora o Peugeot de maneira nenhuma. Não é uma coisa que está fora de hipótese. Provavelmente será um dado adquirido que a nossa equipa estará em 2017 pronta para lutar pelo campeonato, mas este ano não faremos mais nenhum rally. Não temos condições. Para já não existe a competitividade, que era o nosso objetivo, ganhar o campeonato. Segundo, não vamos andar com a carroça à frente dos bois, porque envolve muito, é um carro muito específico, envolve muito mão de obra, muitos materiais específicos e teremos de ter algum cuidado. Mas atenção aqui que nós estamos, o Alexandre está ali, provavelmente vai ter a oportunidade de falar. Mas rapidamente já ultrapassamos o tempo. É pouco tempo para tudo isto. Sei, mas não tem, acho que nós às vezes falamos da competição, falamos do que decorreu nos rallies, dos acidentes, e esquecemos de falar das organizações, esquecemos de falar que eles têm que ter obrigatoriamente uma atitude diferente para com os pilotos, ou os pilotos terem uma atitude diferente para com eles, que é provavelmente organizar um rally e está tudo inscrito e não partem para o rally. Podemos fazer também uma gravinha. Alexandre, sobre este assunto, para dizer alguma coisa? Sim, acho que acho que o Rui disse praticamente tudo. Acho que por vezes quando as coisas correm tudo bem, não se tenta melhorar ou tentar ver onde é que pode errar. E por vezes acontecem as coisas que aconteceram. Realmente, eu lembro-me quando fui fazer os reconhecimentos, aquilo é uma zona onde tinha água, é uma zona que está sempre... Se não tem água, tem uma mancha de terra que é realmente onde fica ali a poça d'água. Mas pronto, é muito difícil estas coisas de acontecerem e era bom que as organizações melhorassem e olhassem para estes aspectos, tanto o aspecto do Rui, a questão do SOS, que isso aí é realmente gravíssimo, como o Rui diz, 1 minuto é muito, de resposta, portanto há que ter em conta essas situações. Muito rapidamente, as evoluções no Peugeot, é sobretudo? Sobretudo são órgãos de arrefecimento do motor, uma nova bomba de direção assistida e faz com que o mapa do motor seja um bocadinho melhor. Vamos esperar que esteja um bocadinho mais competitivo para o Vinho Madeira. E depois, desculpa, eu só fazer 2 minutos. Como é que credibilidade tem esta organização de futuro fazer rallies quando pôs em causa, em 2 acidentes consecutivos, o socorro? Eu só faço esta pergunta: como é que é possível semelhante organização dar continuidade em futuros rallies se no socorro falhou redondamente, ponto? Telefonam para um número SOS e não tem a resposta de imediato, logo é ponto assente que algo falhou da parte deles, têm que ser punidos.
Espera alguma punição da FPAC, é isso? Mas tem que ser, a FPAC tem que saber para que isto se passou na Madeira e que vá punir os infratores, como eu já fui punido por infrator em tempos atrás e serei provavelmente num presente sem isso acontecer, as organizações que sejam também. Ou existe provavelmente hipóteses de outras organizações darem continuidade a fazer este rally muito melhor do que foi, ouvindo os pilotos, porque isto tem que circular tudo em harmonia. Quer dizer, temos duas equipas jovens, o paixão que começa nos rallies e logo é surpreso por uma situação negativa de uma organização. Falta de cuidado só, não tem outro aspecto aqui. As pessoas têm que regar e tudo mais. Sabia-se, o Alexandre acabou de dizer, confirmou a minha... Sabia-se que aquilo era uma zona propícia à água, devia ter alguma pessoa da organização a tomar às vezes precauções. Muito obrigado, desejas rápidas melhoras. Obrigado. Resta-me pedir desculpa aos entrevistados no final do rally, não conseguimos passar as 6 declarações, por manifesto a falta de tempo. Boa noite, até amanhã. Este programa é patrocinado por Alberto Oculista. Faz parte de ti. Repsol.